E aí, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao melhor canal de notícias do Corinthians. Me ajuda se inscrevendo no canal, deixa seu like e já compartilha essa notícia com o bando de loucos. Vamos pra notícia. Mas como assim? Mas não fez gol, semi-assistência, foi tudo isso mesmo? O Corinthians ontem finalizou 19 vezes, 11 dentro da área. E dentro da área, o Yuri Alberto teve 10 ações com bola, que geraram algum tipo de situação. Nunca nenhum jogador do Corinthians, pelas mãos dessa formação com o Vitor, tinha tido esses números. Então, assim, é o que você falou, arrasta, abre espaço, aproxima para jogar pela direita, aproxima para jogar pela esquerda. No gol do Raul Gustavo, atrai 2 marcadores para ele que puxam errado, o Raul Gustavo fica sozinho. Na confusão do outro gol, o Raul Gustavo também participa. Tem gente tendo que olhar ele. Então, só a atenção que ele já demanda do adversário, ele é muito inteligente se movimentando. Sim. Ele está sempre se movimentando para alguém entrar. O Yuri Alberto tem muito disso. E com a bola também, é o cara pro terço final, que o Sormani fala. Quando a bola chega pro terço final, um toque só, jogador de um toque só, quando a bola bater, ele vai se apresentar nessas condições também. Agora... Assim, joga muito. Nem sempre tem a vontade de marcar fazer a recomposição. Mas só que olha como já jogou diferente ontem o Roger. A atitude, já sentindo que, opa, peraí. O Yuri melhorou o futebol dele, você acha? Não tenha dúvida. Até na movimentação. Contexto ofensivo, no caso. E outra coisa, o Corinthians ainda tem por entrar, como já entrou ontem, mudou de novo o sistema. Olha a diferença quando entrou o Fagner e o Du para compor, com o que estava na questão de espaçamento. Sim. Você já muda radicalmente. Você já tem um lateral. Inverteu, né? Você já tem um lateral. Ele se inverteu também no segundo tempo. Sim. Você já tem um lateral que é muito mais seguro. Você já tem um Du, que é um cara que já te dá muito mais proteção. Então vamos analisar o outro viés da história. O Corinthians com a bola. Tudo bem, o Cantillo com a bola, ele é um jogador que tem a distribuição técnica. Mas você precisa ter o equilíbrio. O Du te dá equilíbrio, o Michael te dá equilíbrio, o Fagner te dá equilíbrio como lateral, o Fábio Santos em relação ao Piton, que foi bem ontem, inclusive. O Piton foi bem. Mas, olha a diferença que você tem. Então, o que você quer de sistema? Você quer um time que só ataque com o adversário de menor expressão, para que em algum momento você até corra riscos, ou você quer um time equilibrado, que é, na minha visão, aquilo que o Corinthians precisa? O time equilibrado, você vai precisar de outras peças, e com outras peças, aí sim, esse Corinthians equilibrado é o Corinthians que pode fazer a diferença. Tá, vamos pensar aqui na formação ideal, tá? Pra gente chegar no jogo do Flamengo, né? Do mesmo jeito que a gente fez com o Flamengo, vamos fazer isso com o Corinthians. Te escala. Porque assim, a formação... Eu quero... Ele foi a formação... Então, mas a formação ideal é essa que dá a solidez da defesa. A gente não corta quando o cara tá com essa... Só pra gente... Eu acho que ele deve escalar. Então vai. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena. Tava em dúvida. Cássio, Fagner, Pedro Ivo, Gil, Balbuena. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Du Queiroz, Maicon e Renato Augusto, caso esteja em recuperação. William, Roger Guedes e Yuri Alberto. É isso, era o que eu ia falar, da solidez defensiva com essa linha de trás. O Renato. Não, e sem o Renato, vai de Juliano. O Juliano? Dessa solidez de trás que todo mundo conhece. E aí, pra pensar contra o Flamengo, você tendo essa solidez, você tendo essa linha de defesa e esse meio que são ideais com os 2 volantes, tá? Não vou nem entrar no terceiro homem de meio campo. Dá pra jogar com esses 3 atacantes contra o Flamengo? Tem que ter uma ajuda, né, Dani? Essa é a minha questão. Que era o questionamento ali dos 3. Então, o questionamento era ali antes, né? Era com os 3, o Corinthians sofre um pouco defensivamente. Se não tiver uma recomposição desses caras, uma ajuda, né? Um apoio, não é marcação. Eu acho que é louco, porque a regra da bola. Quem marca com 6 hoje sofre. Com um ataque como o do Flamengo, então você sofre 2 vezes mais. Eu acho que seria o time perfeito. É o time que o Flamengo quer jogar. Se esses caras que jogam um pouquinho mais de beirada, né? O William, o Roger Guedes ou o Yuri, quando estiver ali, ajudarem na recomposição, pelo menos encurtar um pouco esse espaço, né? Recuar um pouquinho, passar um pouquinho da linha da bola. Se a gente imaginar como aconteceu ontem em alguns momentos, que eles fiquem mais à frente, né? Que não tenham essa função de recomposição, o Corinthians pode sofrer. Mas esse cenário... Pode não, o Corinthians... Mas esse cenário, nessa escalação que eu coloquei do Corinthians sem a bola, ela pode ser o pior possível para um adversário que gosta de ter a bola. Por quê? Porque você tem 2 laterais que marcam demais e se colocam muito defensivamente, o Fábio e o Fagner. Você tem 2 articuladores de volância, né? No caso, Volância, mesmo. Volância. Articuladores de volância. Por que articuladores? Porque ambos saem para o jogo e ambos te compõem defensivamente. São articuladores. Não pode sair o Maicon e o Du. Ou seja, compactam e vocês... E esses 2 dobram os setores. Você pode ter um Renato ajudando, ou um Juliano, no caso, né? Que tem sido
o cara mais rodado, a fechar por dentro e te dar a saída de bola na hipótese da roubada pelos dois setores. Mas a gente não vive falando que o Renato Augusto não pode fazer essa função? Não, ele pode. Não. Os dois. Eu gostaria. A gente cansa de falar que o Renato Augusto não pode jogar lá atrás. Mas ele não vai jogar lá atrás. Ele vai ser a ponta do triângulo pra frente. Vai ser a ponta desse triângulo à frente, né? O time se aborda. O que precisa fazer os dois caras de beirada, esses dois caras de beirada tem que ajudar. Sim, o Corinthians... Então, esse é o William e o lado direito é o Roger Guedes. Esses caras fazem isso? Não. É isso que eu tô explicando. Não fazem. Não, calma. É isso que eu tô explicando. Se você tem um time... Mas o mínimo eles podem fazer. É isso que eu tô explicando. O mínimo necessário. Mas o mínimo é suficiente para um jogo contra o Flamengo? Acho que essa é a questão. Não, mas o mínimo necessário de recomposição, com isso que o Facinca está falando, com essa proteção, né, porque o Facinca colocou, o Fagner e o Fábio Santos, eles são caras de marcação, eles priorizam isso. Você tem dois jogadores de meio de campo, que além da criação, que acabam saindo um pouquinho mais, o Michael e o Duqueiroz, mas tem o ponto forte de marcação. E aí, se você tem um apoio do Renato Augusto, um apoio das beiradas, não é um apoio, que é importante, como o Flamengo faz. Em alguns momentos, o Everton Ribeiro tem esse apoio, o Arrascaeta faz esse apoio, o Gabigol, em alguns momentos, faz esse apoio. E é necessário para o futebol de hoje. Mas aí esse Corinthians sem a bola, ele vai se tornar mais compacto. Ele sendo mais compacto, você tendo aí sim essas duas pontas aqui do William e do Roger mais soltas, mas ao mesmo tempo, né, fechando os setores. Isso. Esse Corinthians tendo a roubada de bola, que hoje para mim é a grande dificuldade do Corinthians, é ele morder. É um time de ainda pouca intensidade sem a bola para roubar e marcar. Mas com esses caras ele ganhando isso, e você estando compacto com esses dois pontos... O William rouba a bola lá na frente. Ele pressiona a marcação. Mas o lance do gol do Curitiba é o Roger Guedes que não pressiona a bola lá na frente. É isso que é o equilíbrio que o Vitor Pereira tem que... Um time mais compacto, naturalmente, você tem menos espaços para você fazer.